Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E surge uma polêmica que chamar de idiota seria inclusive um presente, seria um elogio. E a polêmica foi levantada pelo jornal Folha de São Paulo neste momento de transição de um governo autoritário, corrupto, incompetente, mal intencionado, e nesse momento é que esse jornal decide tentar demonstrar imparcialidade. A Folha de São Paulo, na semana passada, fez uma denúncia sobre o empréstimo de um avião de um empresário ao ex-presidente Lula para que ele pudesse viajar ao Egito para a COP27, um evento que, como se viu ontem na imprensa, inclusive até na grande imprensa, não é? Na própria Globo, demonstrou a importância da viagem do ex-presidente Lula à Conferência do Clima no Egito. Ele foi ovacionado por todos, a imprensa internacional se derramou em elogios ao ex-presidente Lula. O The New York Times, simplesmente o maior jornal do planeta, com cerca de 10 milhões de assinantes. Para que você tenha uma ideia, no Brasil, o maior jornal, que é a própria Folha de São Paulo, tem cerca de 200 mil assinantes. O The New York Times tem cerca de 10 milhões de assinantes. A imprensa mundial inteirinha, de norte a sul do mundo, elogiou efusivamente. O The New York Times chamou o ex-presidente Lula de exuberante. Diz que a postura, o discurso do ex-presidente Lula na COP27 ontem foi exuberante. Para prestar este serviço ao seu país, Lula teria que se deslocar entre Brasil e simplesmente Egito. Não é até a esquina, não é até o Paraguai, é até o Egito. E é nesse momento, minha amiga, meu amigo, que esse jornal, numa atitude, porque é um jornal que vem publicando matérias coerentes, foi até útil durante a campanha, demonstrando muitos erros do Bolsonaro. Nesse momento, esse jornal tem um ataque de isentismo, não é? Que é aquela isenção sem cabimento, é uma isenção entre Deus e o diabo, não é? Entre o crime e a legalidade. Então essa isenção do jornal critica o ex-presidente Lula por ter aceitado o empréstimo de um avião para ir até o Egito. E aí o jornal faz, assim como algumas outras pessoas e alguns outros veículos que foram nessa onda, os veículos mais conservadores, Estadão flertou um pouco com isso, a Veja também, e incrivelmente o Globo não deu bola para o jornal Globo, e a própria Globo não deram bola para essa história. Mas é uma história que mostra como você tem setores da imprensa brasileira que são comandados por gente sem noção. Porque vejam bem, o Lula, desde que ele recuperou, na verdade não, desde 2018, o Lula vem sendo alvo de ameaças dos direitistas, dos antipetistas e hoje em dia dos bolsonaristas que desabridamente, sem pensar duas vezes, ameaçam o Lula de armas em punho, gravam vídeos. E a gente sabe que não é só ameaça, não é só blefe, porque nós temos visto, o país tem visto, o mundo tem visto bolsonaristas matando petistas. Imagine se um sujeito como aquele que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, não é? Imagine aquele homem cara a cara com o Lula e armado. O que é que ele faria? Será que ele não
tomaria uma atitude desesperada diante, inclusive, do fato que está tendo que engolir que um político do qual ele não gosta chegue ao poder? Então o risco é muito grande, o risco é grande e não deveria ser, porque o Lula é o presidente eleito da República Federativa do Brasil. Ele atravessou o mundo, foi até o outro lado do mundo para servir ao Brasil. Por que é que o Brasil não cedeu uma aeronave a ele? Porque, na verdade, da forma como poderia ser, não é confiável. A gente tem visto tudo o que tem ocorrido nesse país. A gente tem visto o clima, por exemplo, entre os militares. Esse jornal chegou a sugerir, que o Lula viajasse até o Egito num avião das Forças Armadas, que ele deveria pedir. Dá para confiar? Você acha que nessa altura do campeonato, com o Bolsonaro oscilando entre a legalidade e o crime e o golpe, dá para acreditar que militares ligados ao governo, porque esse pedido não poderia ser feito diretamente aos militares, teria que ser feito ao governo Bolsonaro. Dá para o Lula subir em um avião conseguido pelo governo Bolsonaro para ele ir até o outro lado do mundo e, inclusive, falar mal do Bolsonaro, criticar as ações do Bolsonaro no meio ambiente? Dá para acreditar nisso? Mas não é só. O mesmo jornal, em editorial, propõe que o Lula viajasse num avião de carreira, porque a Dilma Rousseff, em 2011, viajou num avião de carreira para um evento internacional logo após ter sido eleita. Acontece que em 2011, janeiro de 2011, não havia um clima nem sequer parecido com o que há hoje no Brasil. Você imagina o Lula num avião de carreira, cheio de bolsonaristas, durante, sei lá, 10 horas, 11 horas, 15 horas, não se sabe quanto dura, não sei quanto tempo dura um voo até o Egito, mas com certeza é um voo longo. O Lula trancado num avião com um público que você não pode nem saber quem é que está lá dentro. E a gente sabe que essas pessoas que podem pegar voos internacionais, essas pessoas com maior poder aquisitivo, são antipetistas até o talo. Ninguém sabe o desfecho de uma viagem longa com o Lula dentro de um avião de carreira. O Lula teve, segundo a Polícia Federal, o Lula teve um nível inédito na história de proteção a ele durante a campanha eleitoral, muito acima de qualquer outro candidato e muito acima do risco ao presidente, a um presidenciável que tinha qualquer outro candidato a governar o Brasil, não é? As ameaças a petistas, os assassinatos, as violências que têm ocorrido contra petistas, não é? O nível de insegurança, você veja que houve vários comícios do Lula atacados até por drones. Como é que o Lula, na verdade o presidente eleito do Brasil, ele já é o presidente do Brasil a partir de 1º de janeiro, não é? Como é que ele vai fazer uma viagem dessa? Aí encontrou-se uma solução. Um empresário, amigo do Lula e simpatizante do PT, ofereceu um avião. Esse empresário, ele foi processado pela Lava Jato. Sim, realmente foi processado pela Lava Jato e hoje está aí livre, leve e solto, e o Lula não tem poder de retribuir de nenhuma forma para ele hoje. Amanhã, se o Lula der qualquer coisa a esse empresário que for possível flagrar, podem questioná-lo. Tranquilo, ninguém está questionando isso, mas estão fazendo um questionamento por antecipação. Para que se veja qualquer problema numa relação, essa relação tem que se fundar nas leis, e não existe nada que impeça o Lula de aceitar esse avião para poder ir prestar um serviço ao Brasil. O Lula não foi a turismo ao Egito, não é? Ele foi servir o nosso país.
e realmente não havia outra alternativa, porque o Partido dos Trabalhadores, todo mundo sabe o quanto perdeu nos últimos anos. O Partido dos Trabalhadores não teria dinheiro, não teria recursos para bancar uma viagem tão longa, para alugar um avião para o Lula, porque não é qualquer avião. Para fazer uma viagem dessa, transoceânica, é necessário um avião de porte, de grande porte, um avião para voos internacionais, com autonomia, que não precise ficar pingando de aeroporto em aeroporto para abastecer, senão o Lula ia demorar uma semana para chegar lá. Então, eu separei aqui para passar, para mostrar para você algumas das razões pelas quais o Lula teve que pegar esse voo e isso devido ao fato de que o PT teme, e isso por enquanto está sendo dito em off, mas já há muita gente que sabe disso, o PT teme pela segurança do Lula. Não é? A preocupação, inclusive, não é só o PT, a Polícia Federal, todos, mas o PT tem grande preocupação nesse momento com a segurança do Lula, devido ao nível de radicalização dos bolsonaristas. O presidente da República ele tem que ser preservado, ele tem que ter uma segurança total. E um voo internacional, ele vai subir em um avião das Forças Armadas, por exemplo, que inclusive vira e mexe, principalmente os comandantes das forças, têm dado declarações golpistas em relação ao Lula. Então vamos ver, minha amiga, meu amigo, algumas notícias que mostram qual é a situação em que o Lula aceitou o empréstimo dessa aeronave. Muito bem, começamos aqui com o jornal Globo, com uma notícia perturbadora que foi dada no noticiário da manhã, no Primeiras Notícias de hoje, às 8 horas, de que o maior temor na cúpula do partido de Bolsonaro sobre seus últimos dias na presidência é ele ter uma recaída e tentar um golpe. A avaliação do comando do Partido Liberal, que é o partido de Bolsonaro, por mais que o resultado das eleições esteja sacramentado, que o Bolsonaro continue inconformado, ele não aceita a derrota. O comando do PL está apreensivo com o comportamento de Bolsonaro nos 45 dias que lhe restam como presidente da República, diz o jornal o Globo. As lideranças da legenda não descartam a possibilidade de Bolsonaro radicalizar mais uma vez a postura e abrir fogo contra o TSE, que ele julga ser um dos responsáveis. E aí a gente vê, você imagina uma declaração hoje do Bolsonaro exortando esses seus seguidores radicalizados, que tantos atos radicais têm praticado, se o Bolsonaro disser a eles para irem para cima para fazer alguma coisa, não é? Em termos de ter sido roubado, declarar que foi roubado, qualquer coisa. Com o Bolsonaro calado e pedindo para que eles parem, eles já fazem tudo isso. Quando o Bolsonaro diz para eles não façam, pressionado inclusive pelas autoridades, não é? É aí que eles incidem ainda mais nesses atos criminosos. Imagina se ele convocar essa gente para tomar alguma atitude. Então vamos ver aqui, por exemplo, o editorial do jornal Folha de São Paulo, que inclusive revela a grande alienação e a grande falta de noção da direção desse jornal, porque os repórteres, os colunistas têm publicado matérias boas, matérias que falam da realidade, que criticam a postura do bolsonarismo e que mostram a diferença entre o Lula e a escória que está hoje no poder. Então vamos ver o editorial. Na condição de presidente eleito, o Lula está no centro das atenções e das expectativas e do escrutínio e da cobrança de um país que segue marcado por antagonismos políticos e dúvidas quanto ao futuro. É nesse cenário que esse jornal decide fazer isso, um cenário que esse jornal mesmo enxerga, vejam só. Nesse contexto, a viagem do petista e de seus convidados à COP27 no Egito, a bordo do jato particular do empresário amigo José Seripieri Filho, que foi alvo da Lava Jato, foi um mau passo que não passaria despercebido. O episódio revelado pela Folha criou ruído explorado por opositores. Ora, o que a Folha esperava?
que esse nível de opositores que o Lula tem não aproveitasse e provocou desconforto mesmo entre apoiadores. Isso é mentira. E de acordo com informações colhidas em círculos em torno de Lula, o risco de repercussão negativa havia sido, claro, o Lula não é burro, o PT não é burro, eles sabem que poderia haver exploração, mas eles precisavam levar o Lula até o outro lado do mundo em segurança, minha gente. Também se alegaram dificuldades objetivas para o transporte, uma vez que não há verbas oficiais para custear as despesas de um presidente eleito e o PT não teria recursos para fretar um jato, não é? Aventou-se ainda, segundo relatos, a possibilidade de pedir o apoio ao atual governo, mas temeu-se, em caso de concordância dos militares, pela segurança, um receio que soa fantasioso. Como que soa fantasioso, gente? O general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, ele acaba de lamentar que o Lula não tenha ficado doente. Dá para colocar, você acha que dá para o Lula subir tranquilamente num avião controlado pelos militares que o atacam, o criticam e o insultam todo dia, que cogitam dar um golpe para ele não assumir? Ele vai subir num avião que esses caras prepararem para ele? Isso é uma loucura. O avião cai e depois quem é que vai dar conta disso? Vão dizer, não, foi um acidente, acidentes acontecem. E aí? Quem é que vai provar alguma coisa? Que investigação vai ser feita? A investigação vai ser feita pelos próprios militares, porque para isso eles têm a justiça militar. A gente tem que entender que no Brasil, quem investiga crimes de militares são militares, não é? Por fim, foi descartada a opção que parecia mais adequada: recorrer a um voo comercial. Como é que pode ser adequado, gente? Como é que pode ser adequado? Um voo internacional com certeza vai estar cheio de bolsonaristas. A gente tem visto o que acontece nesses voos, não é? Quando tem algum político ali presente, imagina o Lula fechado num avião cheio de bolsonaristas. Como é que esse jornal não é capaz de pensar numa coisa como essa, né? Então, por fim, foi descartada a opção que parecia mais adequada: recorrer a um voo comercial. Assim fez a Dilma Rousseff em novembro de 2010, pouco depois de ter sido eleita. Então, foi em novembro de 2010, não no começo de 2011, como eu falei. Ela compareceu a uma reunião do G20 na Coreia do Sul após vencer a disputa pelo Planalto. Ela foi num avião de carreira, mas qualquer um vai ser capaz de lembrar que naquele ano o Lula tinha 87% de aprovação. Não é? O país estava pacificado, a economia cresceu 8% em 2010, gente. O Lula tinha uma aprovação enorme, ninguém cogita. A Dilma foi ovacionada no voo. Todo mundo apoiava o PT. O PT tinha um apoio quase unânime da sociedade brasileira. O Lula, inclusive, não é? Na mesma direção também não deve ser tomado como procedimento corriqueiro a viagem de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal a Nova York. Outro absurdo, vejam que absurdo. Os ministros do STF, todo mundo viu na imprensa os ataques que eles sofreram, os ataques virulentos. Teve momento, quem viu os vídeos que pulularam por aí, dos ataques que os ministros do STF sofreram, eu tenho certeza que, como eu, muitos tiveram a sensação de que aqueles bolsonaristas que estavam xingando os ministros iriam partir para a porrada, iriam agredi-los fisicamente. Como é que esses ministros vão se trancar num avião de carreira para ir até Nova York? Seria uma viagem cheia de ataques, talvez até de violência, não é? Mas vamos continuando. Então aqui, cientistas políticos já previam essa tempestade. Essa matéria foi feita dia 26 de maio e na Carta Capital, não é? Esse colunista Getúlio Xavier, ele diz: com a vitória de Lula, vislumbro tempestade, diz estudioso, de militares na política. Vejam bem, e é o que eles estão fazendo, estão insuflando esses atos contra a vitória do Lula. Ao mesmo tempo, o PT relata
como tantos outros que você vai ver, o vandalismo e a violência e ataques a tiros nas estradas. Todo mundo tem visto o que está acontecendo. Outra manchete, a lista de ameaças de morte contra Lula durante a campanha. Ex-presidente foi alvo do ódio de aloprados em diferentes canais de comunicação da campanha. Entre o primeiro e o segundo turno dessa eleição, o ex-presidente recebeu uma série de ameaças. Pelo menos 8 dessas ameaças foram consideradas pelo núcleo da campanha petista graves o suficiente para motivarem pedidos de investigação da Polícia Federal. Não é brincadeira, essa gente já mostrou que mata, que atira. Não é? Eles não têm medo da lei, porque eles acreditam que por estarem ao lado dos militares que serão protegidos, e esse é o maior risco. Não é? E a Polícia Federal investiga ameaças de morte contra Lula. Diversas ameaças de morte contra o Lula estão sendo investigadas. Outra matéria, militares fecham portas para a tentativa de contato da campanha do Lula. Como é que ele vai subir num avião preparado por esses militares que não querem nem conversa com ele? Vejam bem. Não é a falta de noção desse editorial da Folha de São Paulo. O que é o chamado terceiro turno que Lula deve enfrentar depois da vitória? Todo mundo está vendo o que é. Não precisa avisar para ninguém, né? Com Lula candidato, não há alternativa a não ser intervenção. Já chegou a declarar um general. E o Lula vai se colocar num avião cedido pelos militares? Mas não é só isso. Vamos lá. Quantos atentados foram cometidos por apoiadores de Bolsonaro? Antes da eleição, Bolsonaro já fazia discurso de ódio estimulando a escalada de violência. E aqui até o partido dele está com medo que ele faça isso de novo. Ou seja, a necessidade de segurança para o Lula é total. Mais uma matéria. 2 ataques de bolsonaristas contra eleitores do Lula registrados. Eleitora de Lula foi agredida na cabeça por bolsonaristas em Angra dos Reis, e um PM atirou contra militantes do PT em Minas Gerais. Agora você imagina, está aqui a moça atacada. Veja, quem ataca uma mulher dessa forma? Foi atacada por um homem, não é? Então, é aqui que a gente percebe o nível de sandice nessas críticas ao avião do Lula. Radicalização e violência bolsonarista marcam campanha no Brasil, diz o portal Open Democracy, que é um portal que trata de assuntos na América Latina e de extração norte-americana. Apoiadores de Bolsonaro realizaram 50 agressões no início da campanha eleitoral em segundo turno. Levantamento inédito contabilizou relatos de agressões e ameaças contra pessoas em 18 estados e no Distrito Federal. Olha o clima que está nesse país. Como é que o Lula vai se trancar num avião de carreira? E Freud explica, psicanálise ajuda a entender a reação de bolsonaristas. Essa é uma curiosidade. Estudo de Sigmund Freud organiza o conhecimento sobre movimentações políticas e sociais e seus efeitos coletivos e subjetivos. A obra Psicologia de Massas, do precursor da psicanálise Sigmund Freud, foi escrita em 1921. Nesse período, a Europa vivenciava a expansão do fascismo e do nazismo. O livro é essencial para compreender a posição dos grupos e os modos como as pessoas se identificam com suas coletividades. Então é uma leitura muito interessante, é só uma curiosidade aqui. E o colunista é ameaçado de morte por bolsonaristas após crônica. Membros do clã de Bolsonaro e seus apoiadores divulgam um texto do escritor de maneira distorcida para sugerir que ele incita atos terroristas contra o Bolsonaro. É o nível de loucura dessa gente. E a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a bolsonarista que ameaçou em vídeo atirar em Lula. Não é mais um, foram vários que fizeram isso. Qualquer um desses poderia estar num voo em que se soubesse de antecipação que o Lula iria para o Egito. Não tem tantos voos para o Egito assim, não é? E aqui, a prima de Alckmin e apoiadores de Lula são ameaçados por bolsonaristas em São Paulo. Não é? A gente tem vários desses casos. Vamos caçar você, as ameaças feitas por bolsonaristas a Lula.
Deputados bolsonaristas ameaçam Lula com armas de fogo após caírem em fake news. Milícia bolsonarista parte para ameaça de morte a Lula. A PF abre novo inquérito para investigar a ameaça de morte a Lula recebida por e-mail. E bolsonaristas fazem ameaças a coordenador da campanha de Lula. Policiais da segurança de Lula pedem investigação sobre a ameaça de tiro em Santa Catarina. Então, minha amiga, meu amigo, vamos esperar que a imprensa tenha bom senso e entenda o momento que este país está passando e não ponha lenha na fogueira, porque a situação no Brasil é muito grave. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.